Tá no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, o Aleph Manga, que estava no Coritiba, foi especulado no Vasco, mas acertou com o Avaí de Santa Catarina, tá? O Avaí anunciou a contratação do Aleph Manga. Eu vou te falar, irmão, ainda bem, cara, ainda bem. Pô, mete gol e tal, mas, pô, irmão, o cara ficou parado mó tempão, cara. Pô, é esse elenco que o Pedrinho vai montar pra gente, com todo respeito ao Aleph Manga, tá? Muito boa sorte ao jogador lá no Avaí. Jogador que também não deve ficar no Vasco, né? O Aleph Manga não vem. E outro jogador que não deve ficar é o Vitor Luiz, lateral esquerdo, tá? Veio para ser reserva do Piton, mas não vem sendo utilizado. Irmão, o Leandrinho, né? Pulou ali a fila, o Leandrinho, jogador da base do Vasco, vem sendo muito mais utilizado do que o Vitor Luiz. O Vitor Luiz, quando foi utilizado, quando o Vasco precisou dele, ele foi ok, ele foi bem. Até falei para vocês, cara, o Vasco deve fazer negócio com o Lucas Piton, né? Tivemos olheiros naquela partida contra o Internacional, olheiros não só analisando ali o futebol do Matheus Carvalho, mas estavam também observando o futebol do Lucas Piton, tá? Lucas Piton tem cidadania italiana também. Tranquilo ele ir para a Itália, tranquilo ele ir para a Europa. Outro dia ele estava na lista de pré-convocados da seleção italiana. Então, irmão, pintou proposta, certamente o Vasco vai fazer negócio com relação à venda do Lucas Piton. Eu não deixaria o Vitor Luiz ir embora, tá? Ele é um bom jogador para compor elenco. Vamos ver, né, se o Vasco consegue manter o jogador, mas por enquanto o jogador está insatisfeito, já está procurando um novo clube. Falando em lateral esquerdo, o Sport Recife anunciou que está devolvendo o lateral esquerdo Riquelme para o Vasco, tá? O Vasco tinha emprestado ele até o final desse ano, não foi bem, tá? Jogou só 14 partidas, só 11 como titular, jogou pouquinho na Série B, não deu certo o Riquelme lá, o Riquelme na base do Vasco, tido como craque, tá? Inclusive, foi agenciado, ou é agenciado, né, melhor dizendo, pelo pai do Neymar. Só que ele, cara, depois que ele teve a lesão no joelho, lesão grave no joelho, ó, voltou, até agora nada, né? Vamos ver aí com essa volta dele, se o Vasco vai utilizar o jogador ou se o Vasco vai emprestar novamente, e vamos ver se ele consegue recuperar aquele futebol que ele jogava lá na base. Jogador oferecido para o Vasco, tá? Mais um, é o goleiro argentino Luiz Ingolotti. Luiz Ingolotti, goleiro de 24 anos, um jovem goleiro que pertence ao Central Córdoba da Argentina. Cara, confesso para vocês, confesso que eu não conheço o goleiro, tá? O Luiz Ingolotti, 24 anos, do Central Córdoba, que foi oferecido ao Vasco. Vasco continua de olho agora na janela, de novo, né? Mais uma vez de olho no Agustín Canóbio. Agustín Canóbio, atleta uruguaio, atacante do Atlético Paranaense. O Vasco já tem algumas janelas que tenta contratar o jogador, tá? Desde que mudou para 777, lá em janeiro de 23, teve a janela de janeiro, teve a janela de julho e teve a última janela, janeiro de novo, tá? O Vasco tentou as 3 janelas contratar o jogador, só não tentou na última janela com a diretoria do Pedrinho, tá? Até porque ele já estava no Atlético Paranaense, não dava para contratar, né, para jogar esse Campeonato Brasileiro. Mas o nome dele está na lista lá dos scouts, né, da análise de desempenho do Vasco. Canóbio agrada, Atlético Paranaense ainda está naquela briga ali para não cair, né? Vamos ver se o Vasco consegue dessa vez trazer o Canóbio ou não, jogador de seleção uruguaia, tá? Bom, seguinte, o Vasco hoje enfrenta o Atlético Mineiro, 7 horas da noite, São Januário, transmissão só do Premier. Se o Vasco ganhar, esquece, o Vasco já crava uma vaguinha na Sul-Americana, tá? Precisamos ganhar. A bigode não só a vitória, irmão. Se ganhar, esquece,
a gente está na próxima Sul-Americana, porque a gente vai garantir pelo menos o 14º lugar no Campeonato Brasileiro. Sul-Americana dava vaga até o 12º, como abriu mais 2 vagas até o 14º, então hoje ganhando 47 pontos, o Vasco crava uma vaguinha, porque o Atlético Mineiro não vai conseguir mais alcançar o Vasco, né? E nem o Fluminense. Então, meu amigo, espero que o Vasco hoje faça uma boa partida, vença, tá? E garanta pelo menos uma vaguinha aí na Sul-Americana, numa competição internacional no ano que vem. Bruno Lopes, garoto Bruno Lopes, joga demais, moleque de 16 anos, está relacionado para essa partida, tá? E o time titular do Felipe, que deve entrar em campo, é o seguinte: Léo Jardim no gol, Puma na lateral direita, João Vitor e Léo na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda. Meio de campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho. Na frente, Ryan ou Maxime Domingues, Alex Teixeira e Verratti. E aí eu vou comentar sobre esse time que o Felipe está escalando aí, que deve ser o provável time titular do Vasco. Cara, primeiro, não concordo com o Puma de lateral, tá? Não concordo com o Puma de lateral. Paulo Henrique fez uma excelente, não foi boa nem ótima não. Paulo Henrique fez uma excelente temporada para agora ser barrado pelo Puma na lateral direita, tá? Primeiro erro do Felipe, ao meu ver, na escalação, tá? Segundo erro, mantém o Léo, cara. O Léo, meu amigo, não pode ser titular, tá? Bota pelo menos o Michael. O Michael também falha, mas é melhor que o Léo, tá? Então, segunda discordância que eu tenho aí com relação a esse time titular do Felipe. Terceiro, tá? Hugo Moura, não pela qualidade, tá? Que é o melhor volante hoje do elenco do Vasco, mas estou preocupado com a questão do cartão. Tomou cartão, não tomou, tá suspenso, não tá. O Fluminense tá de olho, tá? O Fluminense tá de olho. Se o Vasco fizer uma besteira dessa, o Fluminense vai entrar no tribunal para o Vasco perder ponto, tá? Então, quero que o departamento de futebol analise essa questão direitinho. Agora, questão técnica. Coutinho, por mim, não é titular hoje. O Payet, mesmo fora de forma, tá um pouquinho acima, tá? Então, eu colocaria o Payet para jogar. Coutinho, irmão, é pro ano que vem e olhe lá, tá? Eu espero que o Coutinho ainda consiga jogar entregar, né? Entregar, meu. Essa é a palavra. Eu espero que o Coutinho ainda consiga entregar, tá? Pro ano que vem. Tomara que consiga, né, cara? Tomara que consiga. Por mim, hoje, o Payet é titular. Então, já discordo de três jogadores, tá? Puma na lateral, o Léo na defesa e o Coutinho no meio de campo, tá? No ataque, no lugar do Ryan ou Maxime, eu iria de Puma, tá? Iria com o Puma ali na frente, o Puma ali na frente tem ido bem, tá? Verratti, ok. Agora, Alex Teixeira, irmão, não dá pro Alex Teixeira jogar de ponta, ele não vai marcar lateral nenhum, cara. O segundo gol do Atlético Goianiense no último jogo do Vasco foi porque o Alex Teixeira não cobriu o lateral esquerdo, o Leandrinho, que toda hora estava avançando. Então, cara, não concordo de jeito nenhum com o Alex Teixeira ali. O Vasco vai sofrer, tá? O Vasco vai sofrer com o Alex Teixeira ali. Então, eu discordei, ó, de meio time, tá? Escalação do Felipe, cara. O treinador já começa, você discordando um monte de peça. Difícil, né? Difícil, cara. Vamos ver, né, como que o Vasco do Felipe vai se comportar hoje contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também está escalado, Everson no gol, 3 na zaga, Lianco, Batalha e Júnior Alonso. Meio de campo, 4 jogadores, Gustavo Scarpa, Alan Franco, Fausto Vera e o craque da lateral esquerda, o Guilherme Arana. Na frente, Hulk, Vargas e o vascaíno Daverson. Espero que o Vasco faça uma boa partida, né, e consiga aí os 3 pontos para cravar uma vaguinha na próxima Sul-Americana. Queria que você comentasse 2 coisas aqui, irmão. Primeiro, placar do jogo, seu palpite para esse Vasco e Atlético Mineiro. E segundo, se você concorda com o Bigode nessas discordâncias com relação ao time titular escalado pelo Felipe. Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!